Você sabia que esse Lanterna Verde transcendeu a força de vontade? Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje escolhi um dos heróis mais antigos dos quadrinhos em geral, e uma das figuras mais icônicas do universo DC. Então vamos ver os feitos do Lanterna Verde, no caso Hal Jordan. Harold Jordan testemunhou uma tragédia na sua infância, pois seu pai era um piloto de testes do exército americano, e durante uma dessas simulações a aeronave do seu pai acabou caindo e ele faleceu no acidente. Hal ficou marcado pela experiência, mas não queria ceder ao medo de seguir seus sonhos. Então, assim que se tornou adulto, se alistou na Força Aérea Americana, e também se tornou um piloto de testes do Exército, sendo muito competente e eficiente, mas sua impulsividade o colocava em problemas com seus superiores. Um dia, a nave de um Lanterna Verde chamado Abin-Sur caiu na Terra, e o alienígena se encontrava mortalmente ferido pela aterrissagem, então pediu que seu anel de Lanterna Verde procurasse no nosso planeta pelo sucessor mais próximo, que fosse digno desse tipo de poder e honra, até que o anel encontrou e transportou Hal Jordan para a localização de Abin-Sur. O alienígena explicou ao terráqueo que a tropa dos Lanternas Verdes era uma força intergaláctica que protegia o cosmos a eras, criada e comandada pelos Guardiões do Universo, e que Jordan foi escolhido pelo Anel para assumir seu lugar como membro dessa tropa, papel esse que ele decidiu aceitar. A Abin-Sur acabou falecendo, e Hal assumiu o manto de Lanterna Verde, fazendo parte da tropa oficialmente e se tornando basicamente um patrulheiro espacial. Desde então, temos um dos heróis mais memoráveis e relevantes dentro da DC, e um personagem com uma temática muito interessante. O Jordan pode ter uma natureza meio impulsiva e cometer erros, mas no fim do dia ele é um verdadeiro herói que se recusa a ceder aos seus medos. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Só um detalhe, é que reuni seus feitos de forma geral, tanto de fases mais antigas quanto de histórias mais modernas. E explicando resumidamente o que é o anel usado pelo personagem, é uma joia que permite que o usuário ganhe poderes imensos, e no caso da tropa dos Lanternas Verdes, essas habilidades são acessadas pela força de vontade do portador. A principal capacidade do Anel do Poder é permitir que um lanterna crie construtos feitos de energia, baseados na sua vontade e limitados pela sua criatividade, mas essa joia também tem outros poderes. Começando pelo básico, vamos ver a força do Hal. O Lanterna Verde não tem uma super força no sentido tradicional, mas as construções feitas por ele podem levantar imensas quantidades de peso e atacar com um poder destrutivo muito alto. O Jordan já movimentou rochas que tinham o tamanho de um pequeno prédio sem nenhum problema, golpeou um tiranossauro numa boa, e criando uma mola embaixo do pé de um golem gigante, ele derrubou a criatura que tinha o tamanho de um arranha-céu. E lidando com personagens, o herói já conseguiu tanto atacar quanto imobilizar o Lobo, um cara que peita o próprio Superman. Tudo bem que o Lobo não estava no seu dia mais estressado, mas isso não deixa de ser relevante. E falando no Homem de Aço, ao criar uma espécie de soco inglês, o Hal conseguiu arrancar a mandíbula do Superman ciborgue com um único golpe, e mais de uma vez o Lanterna Verde peitou o Superman verdadeiro. Suas construções conseguiram tirar sangue do Clark, prendê-lo por pelo menos alguns instantes e provaram que realmente podem fazer frente ao Kryptoniano até certo ponto. Na durabilidade, o nível permanece alto. A resiliência física é tanto por uma espécie de aura que envolve seu corpo, quanto por escudos que ele mesmo cria para se defender de alguns ataques, e o Hal aguenta muito dano. Uma vez, quando seu anel tinha quase 0% de bateria, o herói fez uma aterrissagem planetária forçada e isso criou uma baita cratera no chão, e ele só ficou um pouco atordoado com alguns arranhões superficiais. Sendo envolvido apenas pela aura do seu corpo, o Hal já foi golpeado ao nível de atravessar um planeta. Isso doeu, mas ele permaneceu totalmente consciente. Na verdade, o Lanterna já voou muito próximo da fotosfera do Sol, que é a superfície mais visível da nossa estrela e tem uma temperatura que varia entre 5.000 a 6.000 graus Celsius, mas mesmo não demonstrando desconforto ele afirma que não sabia por quanto tempo podia ficar assim. E lidando com personagens, o herói já tancou pelo menos um murro do Lobo, e um ataque da Mulher Maravilha. Esse golpe estilhaçou o construto do Jordan, fez ele ser arremessado contra alguns carros, o deixou atordoado e com um sangramento nasal, mas ficou consciente e pronto para continuar lutando. Além disso, o Hal também tancou alguns golpes do Superman, isso deixou ele abatido e com ferimentos superficiais, e seu escudo de energia até segurou o impacto de um golpe do Homem de Aço, mas foi estilhaçado por um ataque direto. Por último, o Lanterna Verde sobreviveu até ao próprio Darkseid, que é basicamente o Thanos da DC. Nessa situação o Jordan teve seus construtos fragmentados a cada golpe, além de ficar bem atordoado com os ataques do vilão e ter algumas lesões superficiais, e ainda teve seu braço quebrado pelo alienígena, mas sobreviveu. Não é qualquer um que teria tancado tudo isso de dano. Em se curar de ferimentos, o personagem não tem um fator de cura que o destaque entre heróis, mas ele se cura sim mais rápido de lesões, uma vez até atiraram dardos sedativos nele para derrubá-lo, mas o efeito deles foi cortado praticamente na mesma hora. Na velocidade, ele é muito ágil.
Ao voar sobre seu próprio poder, o HAL já cobriu a distância entre a Terra e Marte em cerca de 15 segundos, e em outra situação, ele saiu do nosso planeta e foi até a Lua no espaço de tempo de concluir uma frase inteira, ou seja, sua velocidade no espaço é absurdamente rápida. Enquanto estava em outro canto do universo, no que parece ser um setor distante do nosso, o Jordan chegou ao nosso sistema solar em instantes. A narração já afirmou que ele já voou mais rápido que a velocidade da luz e até além das leis da física. Na verdade, quando criou um jato para voar pelo espaço, o herói chegou numa velocidade tão alta que a integridade do seu construto estava falhando, e ele quase atingiu uma singularidade da força de aceleração, a mesma fonte de poderes do Flash. No tempo de reação, o Lanterna até imobilizou um dos vilões do Flash, o Zoom, ao acorrentá-lo enquanto esse último corria, mas é nítido que o velocista não estava no auge da sua rapidez. Entrando numa parte essencial, vamos ver sua manipulação energética. A principal manifestação de energia criada pelo anel de qualquer lanterna são os construtos que eles criam, e como eles são influenciados pela imaginação do portador, o Lanterna Verde pode criar praticamente qualquer coisa. Geralmente, o HAL faz coisas como espadas, armas de fogo, veículos, campos de força, e o nível de poder desses construtos é proporcional à sua concentração e vontade. O Jordan também pode expandir a mesma aura que cobre seu corpo para envolver outros indivíduos, isso permite que outras pessoas fiquem no espaço com ele sem problemas. O herói também pode mexer nas propriedades dos seus construtos, tanto que pode deixar seus escudos sólidos para outras pessoas, mas intangível para si mesmo, e já criou campos de força que eram a prova de som. Em termos de precisão e versatilidade, para lidar com um inimigo incapaz de sentir dor por meios convencionais, o HAL criou uma espécie de pinça que atingiu a região do cérebro do vilão responsável pela sensação de dor, e para socorrer uma moça ferida, ele criou um posto médico funcional para estabilizar os sinais vitais dela. Jordan também já transmitiu um comunicado por todos os meios de comunicação de uma cidade, fez um dispositivo de análise molecular para o Flash examinar um objeto, e ainda criou um microscópio para o Batman. Agora, como feitos maiores, junto com mais 2 lanternas verdes, o herói criou uma espécie de sol artificial. É nítido que eles fizeram um baita esforço e não podiam manter essa estrela por muito tempo, mas ainda é muito relevante, e sozinho, o HAL criou um escudo por todo o planeta Terra, que defendeu nosso mundo de aproximadamente 250 mil guerreiros kryptonianos. Essa barreira acabou sendo quebrada, mas é absurdo pensar que o Lanterna conseguiu fazer isso. E por último, ele fez uma estrutura que não era só do tamanho do nosso planeta, mas que também tinha poder o bastante para ser usada pelo Superman com a intenção de devolver a Terra para sua órbita normal. Isso é uma demonstração insana de poder. E mesmo sem seus construtos, o personagem pode sim criar energia em um estado mais bruto, tendo alimentado estações de energia elétrica de Star City, e quando sua cidade natal, Coast City, foi destruída, o Jordan conseguiu recriar a região e até seus habitantes de forma temporária. E durante uma luta contra o Sinestro, o HAL emitiu uma quantidade tão imensa de energia que simplesmente destruiu o planeta onde estavam. Isso nitidamente não foi fácil e exigiu muito esforço, mas não diminui a grandeza desse feito. Indo para um tópico interessante, analisemos seus poderes únicos. Embora não seja algo feito com frequência, o Jordan pode criar portais de teletransporte. Não é rotineiro, mas é possível, como fez para o Superman chegar rapidamente no planeta da sua tropa. Além disso, os Lanternas Verdes podem criar tanto kryptonita quanto a radiação emitida por esse minério. O próprio John Stewart fez isso, mas parece depender do conhecimento do indivíduo, pois o John afirma que precisava revisar seus estudos sobre isótopos, já que replicar ela não é uma tarefa fácil, ou seja, a facilidade para criar kryptonita depende do quanto o Lanterna em questão sabe sobre ela. Agora, falando unicamente do Anel do Poder, o HAL pode invocar ele mesmo quando a joia está distante dele, e permite que os lanternas se comuniquem entre si independente da localização. Tem histórias onde isso é retratado como uma forma de telepatia e outras onde se parece com uma comunicação via rádio. O anel ainda tem uma infinidade de scanners, podendo identificar pessoas, substâncias, formas de energia, e consegue mapear objetos e o ambiente para dizer exatamente o que pode ou não ter ali. E por último, uma das maiores utilidades do Anel do Poder é o Tradutor Universal. Isso permite que um lanterna entenda e fale o idioma de qualquer civilização. Basta o herói pedir pro anel ativar essa função. Agora, numa categoria definidora do personagem, vamos ver sua força de vontade. Impossível falar de um Lanterna Verde sem falarmos de força de vontade, já que é isso que torna alguém digno de ser um lanterna, e mesmo que só para fazer parte da tropa precise de uma resiliência mental fora da curva, até nisso HAL Jordan se destaca, ainda que o anel sozinho já dê um grau de proteção inata contra a telepatia. No passado, um guardião do universo que se tornou desonesto tentou sondar a mente do herói. Até certo ponto ele obteve sucesso, mas o Lanterna aparentemente conseguiu cortar a conexão, ou pelo menos o perturbou bastante para fazê-lo recuar. E numa vez que foi controlado pelo Hector Hammond, um dos telepatas mais poderosos da Terra, o HAL conseguiu quebrar o controle mental do vilão. Isso porque o telepata exerceu uma influência muito cirúrgica sobre sua mente. Não foi uma tarefa fácil nem confortável, mas o herói saiu dessa manipulação.
E de acordo com uma entidade que já foi o primeiro Lanterna Verde, a última vez que o Hal ficou dominado pelo medo foi no dia que o pai dele faleceu. Agora, como duas situações absurdas, uma vez uma entidade fragmentou nosso planeta, e o Lanterna criou tentáculos na tentativa de juntar os pedaços da Terra, mas o herói não conseguiu porque gastou a energia do anel. A própria narração afirmou que se dependesse só da força de vontade o Jordan teria conseguido. E por último, depois de usar uma espécie de manopla que o transformou em força de vontade na forma de energia, o Hal resistiu por tempo bastante para não só evitar se dissipar, mas também para forjar seu próprio anel do poder e não correr o risco de desaparecer na existência física. E enquanto ele forjava a joia e recuperava sua forma humana, membros de tropas variadas dos Lanternas sentiram uma espécie de eco durante o processo, mas o personagem teve sucesso e conseguiu ter seu corpo físico restaurado junto com um novo anel. No combate, ele sabe o que faz. O herói recebeu treinamento em combate tanto pelo exército americano quanto da própria tropa dos Lanternas, e se tornou um lutador bem competente e versátil. Ele emprega muito dos seus poderes numa luta, mas não fica encurralado sem eles. No passado, o Hal lutou contra o Sinestro quando esse último ainda usava um anel dos Lanternas Verdes, e aqui foi tenso de início. O Sinestro não é um sujeito extremamente poderoso, mas ainda dá trabalho. Eles começaram a luta usando seus poderes e apelando para a criatividade dos construtos, e se mantiveram nivelados já que contornam os movimentos um do outro, mas depois de criarem uma explosão de energia decidiram resolver a moda antiga e caíram na porrada. Aqui o alienígena até se manteve firme no começo, só que o terráqueo virou o jogo e venceu ao finalizar seu antigo amigo. Jordan também saiu na mão com o Guy Gardner. Aqui o motivo da luta foi para eles decidirem quem seria o Lanterna do setor da Terra, e eles não usaram seus poderes. Aqui foi porrada pura. E de verdade, eles permaneceram nivelados com momentos de vantagem para cada um, porque mesmo o Guy sendo um sujeito esquentado ele ainda sabe lutar, mas como o Hal também se vira, ambos tiveram movimentos decisivos. Porém, chega uma hora que o Gardner deixou o Jordan contra a parede, que se deixou ficar assim por um tempinho só para acertar um combo no Guy, e novamente o Hal sai vencedor. E por último, o herói ainda lutou contra o General Zod, um kryptoniano inimigo do Superman, e nessa ocasião a confusão ocorreu num planeta que orbitava dois sóis amarelos, ou seja, é possível que o Zod estivesse mais forte do que o habitual. Aqui o Lanterna até começou levando umas pancadas, mas percebeu que quanto mais era criativo com seus construtos, mais imprevisível se tornava, e conforme lutava de uma forma caótica mas calculada, ele acabou vencendo o kryptoniano, saindo vitorioso enquanto algema o Zod já nocauteado. Nas fraquezas, vamos analisar. Ainda que seja extremamente poderoso, o Hal tem alguns pontos fracos que afetam qualquer Lanterna Verde. O primeiro deles é que o poder dos anéis são sustentados pela força de vontade e concentração do portador, então quanto mais poderoso ou complexo um construto precisa ser, mais isso exige do foco do Lanterna. Os anéis também possuem uma bateria que precisa ser recarregada a cada tantas horas para funcionarem. O tempo variou ao longo dos anos, mas geralmente é a cada um dia terrestre. Além disso, os Lanternas Verdes que não controlam seu medo podem ser mais afetados pelos ataques dos Lanternas Amarelos, já que essa tropa usa o medo como fonte de poder, mas não é exatamente o caso do Jordan. A presença do metal enésimo demonstrou interferir no funcionamento do anel de um Lanterna Verde, já que uma vez, a joia sofreu uma espécie de pane e fazia o Hal sentir dor conforme ele ficava no mesmo ambiente desse metal. Fora que mesmo com todo o poder que tem, um Lanterna Verde geralmente não pode voltar no tempo, e velocistas também são um problema, já que quando o Lanterna criou uma barreira que deveria desacelerar o Flash, no caso o Wally West, o velocista simplesmente despedaçou o construto e quase quebrou a fonte de poder do Jordan. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais poderoso e versátil do que o senso comum deixa entender. Hal Jordan é um herói com arcos muito interessantes e um desenvolvimento bem decente quando comparamos a outros personagens. E mesmo que não seja o único Guardião Esmeralda da DC, a figura do Lanterna Verde se tornou extremamente magnética e memorável dentro do seu universo, com o herói se destacando até numa tropa com centenas de outros com o mesmo título. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!